Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a essa super live de atualidades comigo, professor Davi Costa, aqui em nome de Tiradentes Concursos, Tiradentes Online. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, é para isso que você veio assistir essa aula. Resolução de questões comentadas, gabaritadas, vamos nós. Então vamos lá, primeira questão. Em junho de 2019, Davi, tu falou 6 meses. Calma, bebê. Ativistas do Greenpeace instalaram um letreiro gigante em frente ao Museu Nacional de História e Arte de Amsterdã, substituindo a mensagem I'm Amsterdã por I'm Amazônia. A iniciativa chamava a atenção para a necessidade de preservar a floresta amazônica, em um momento em que o governo brasileiro anunciava a revisão do Fundo Amazônia, criado em 2008. Meu povo, o Fundo Amazônia é um fundo que capta investimentos, de países lá fora para financiar projetos de preservação e conservação da floresta amazônica. Os dois principais financiadores desse fundo eram a Amazônia, que é a Amazônia? Os dois principais financiadores desse fundo eram a Alemanha e a Suécia, os maiores financiadores do Fundo Amazônia, que, como eu falei, buscava captar investimentos aqui para a região amazônica, América do Sul, em especial a Amazônia brasileira, O Brasil que tem mais da metade da floresta. Os países europeus passaram aí os últimos 4 anos na gestão do Bolsonaro sem enviar dinheiro para o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia esteve congelado, esteve paralisado nos últimos 4 anos. Os países europeus eles eram muito críticos da política ambiental do governo Bolsonaro, em especial, e por isso o Fundo Amazônia ele foi congelado, ele foi paralisado durante esse momento. Porém, agora no começo de 2023, sob a bandeira do governo Lula, o próprio primeiro-ministro da Alemanha, o Olaf Scholz, esteve aqui no Brasil, se encontrou com o Lula e foi anunciada a retomada, Agora em 2023 foi anunciada a retomada do Fundo Amazônia, inclusive com a possibilidade de novos financiadores. O governo norte-americano, o Lula esteve nos Estados Unidos, se encontrou com o presidente norte-americano Joe Biden e foi feita uma promessa de que os Estados Unidos da América também ajudariam a financiar a manutenção da floresta em pé. Se os países europeus e se os Estados Unidos querem que nós mantenhamos a floresta em pé, nada mais justo do que eles nos paguem por isso, levando em consideração de que eles já destruíram as suas próprias reservas florestais em prol do desenvolvimento. Claro, o Brasil tem condições financeiras absolutas e soberanas de gerir a sua própria floresta, mas esse financiamento é muito bem-vindo, porque todo dinheiro é bem-vindo, em especial se for para projetos de desenvolvimento sustentável. Então essa é a questão do financiamento promovido pelo Fundo Amazônia, É um tema importante agora para o começo de 2023. É tão importante que se tem discutido muito também o fato de que agora nos últimos meses, em especial fevereiro, houve um novo recorde de desmatamento na Amazônia, já sob a lógica do governo Lula, que obviamente alega que esse desmatamento explodiu, porque uma série de agentes econômicos ali na região amazônica estão aproveitando esse momento agora de transição para desmatar tudo que tem para desmatar, e até mesmo eles alegam, se ancoram no fato de que supostamente a política ambiental do governo Bolsonaro ela era tão frágil que isso dificulta a fiscalização, os órgãos fiscalizatórios da política ambiental brasileira, eles foram supostamente deteriorados durante o governo Bolsonaro. Eu digo supostamente porque eu não estou aqui para fazer juízo de valor, A banca também não quer que você faça, mas a lógica, aquilo que é veiculado nos principais veículos midiáticos, diz respeito mais ou menos a isso. E é isso que a banca vai se ater, Vai pegar as notícias ali dos jornais e a partir dessas notícias de jornais vai trazer uma questão contextualizada para você responder e, se Deus quiser, acertar, Então vamos marcar aqui o gabarito dessa questão, por gentileza. Deixa eu pegar aqui o pincel. E diz assim: a respeito do Fundo Amazônia, assinale a alternativa correta, a afirmativa correta. E tem o fundo capta investimentos para ações de prevenção, monitoramento, combate ao desmatamento, de promoção do uso sustentável da floresta amazônica. Poxa, esse item A é um forte candidato a ser assinalado como correto.
Item B, uma parte dos recursos angariados pelo fundo é destinada a indenizar os investidores do agronegócio na região amazônica, cujas terras foram desapropriadas por questões de preservação ambiental. Esse item B aqui, ele não tem nada a ver o orifício com as calças, tá muito errado. Item C, o fundo recebe investimentos internacionais reembolsáveis graças aos lucros obtidos com as iniciativas de exploração sustentável da Amazônia. Falso, meu povo. O objetivo do fundo não é obter lucratividade, o objetivo do fundo é preservar a floresta. Item D, a gestão do fundo é realizada pelos estados integrantes da Amazônia Legal, responsáveis por captar os recursos, além de contratar e monitorar os projetos apoiados. Meu povo, a Amazônia Legal é a área da floresta amazônica que está legalmente inserida no território brasileiro. É composta por 9 estados. São 7 estados da região norte, todos os estados da região norte, um estado da região nordeste, que é o Maranhão, e um estado da região centro-oeste, que é o Mato Grosso, tá? Esses 9 estados, portanto, eles fazem parte do que nós chamamos de Amazônia Legal, que é uma área delimitada, né, de floresta amazônica. Por que tá falso o item D? Porque a gestão do fundo não é realizada pelos governadores da Amazônia Legal, a gestão do fundo é realizada pelo governo federal, tá? Então tá errado o item D. Os parceiros internacionais do fundo mais comprometidos com a preservação da floresta amazônica são institutos governamentais dos Estados Unidos, da Noruega e da Alemanha. Meu povo, embora a Noruega e a Alemanha sejam 2 países, sim, aqui do Fundo Amazônia, os Estados Unidos não são, pelo menos não ainda, né? O governo norte-americano, agora em 2023, fez a promessa de que passaria a financiar projetos aqui do Fundo Amazônia, ou então através de outras iniciativas, de outras possibilidades. Portanto, o gabarito da questão é o item A de amor, até porque não existe nessa vida nada melhor do que amar e ser amado. Bora para a próxima. Segunda questão. O tema energético está estritamente relacionado com o meio ambiente, visto que toda energia produzida no mundo é resultado da exploração e transformação dos recursos naturais. Sobre a relação entre energia e meio ambiente, marque V nas verdadeiras e F nas falsas. Eu escolhi essa questão, embora não seja o modelo da IDECAN, mas eu escolhi ela propositalmente para poder conversar com vocês sobre alguns temas muito bons de prova. Então vamos lá, o primeiro parêntese diz o seguinte: a produção de etanol no Brasil para uso como combustível no setor de transportes tem diminuído a poluição atmosférica e aumentado a concentração fundiária. O gabarito é verdadeiro. Meu povo, o etanol no Brasil, pelo amor de Deus, ele é produzido a partir da cana-de-açúcar. Ele é, portanto, um biocombustível, é, portanto, biomassa. O Brasil é uma potência no setor de etanol. Inclusive, para alguns especialistas, nós estamos investindo errado, né? Ao invés de estarmos investindo agora na eletrificação dos nossos carros, ou carros híbridos, a gasolina e a energia elétrica, seria muito mais interessante se nós investíssemos ainda mais no mercado do etanol. Por quê? Porque o etanol aqui no Brasil ele é mais barato e o etanol ele tem uma grande vantagem que é a sua menor emissão de gases de efeito estufa. Quando você roda num carro a diesel, por exemplo, pisou no acelerador, você injeta diesel no motor do carro que vai ser queimado para o carro andar e o resultado final dessa queima é carbono. É dióxido de carbono, que é um dos gases de efeito estufa, que contribui, portanto, para o aquecimento global e para as mudanças climáticas. O etanol, quando você roda num carro movido a etanol, ele libera pelo escapamento uma quantidade bem menor de poluentes atmosféricos. Inclusive, eu vi uma reportagem essa semana de que estão querendo relançar o carro popular no Brasil, seria um carro ali entre 50 e 60 mil reais, né? 1.0, e que fosse movido exclusivamente a etanol, tá? Os antigos carros a álcool, né? Que naquele momento, antigamente, dava um trabalho danado, porque tinha a questão de que o álcool esfriava, né, no tanque e tal. Hoje em dia a tecnologia avançou e esse problema não é mais um problema. Então o Brasil é uma potência do setor de etanol. E por que que isso aumenta a concentração fundiária? É um dos pontos negativos, né, do etanol. O seu principal ponto positivo é porque ele emite menos gases de efeito estufa.
Mas o seu ponto negativo gira em torno de impactos ambientais, você tem que desmatar áreas gigantescas para o plantio da cana, e gira em torno também do fato de que o etanol geralmente ele é produzido em grandes propriedades, e isso aumenta a já significativa, já grande, né, concentração fundiária brasileira, que é a nossa concentração de terras. Isso é um exemplo de contextualização que a IDECAM pode fazer, pode trazer lá uma questãozinha, falando sobre etanol, a importância do etanol no mercado brasileiro, você pega uma notícia e tal, e a partir disso você contextualiza pontos positivos e pontos negativos do etanol. Segundo parêntese diz o seguinte, as principais barreiras à opção pela produção de energia nuclear estão relacionadas à segurança e à disposição dos dejetos. Correto, meu povo. O Brasil possui 2 usinas nucleares, as usinas de Angra 1 e Angra 2, ficam obviamente lá no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, né? E a energia nuclear ela é uma energia limpa, ela libera praticamente zero gases de efeito estufa, até porque não tem queima no seu processo produtivo. Mas, em compensação, a energia nuclear ela tem os seus riscos, né, vinculados justamente ao risco de catástrofes, como já aconteceu no Japão, como já aconteceu na antiga União Soviética. E outro problema da energia nuclear é o que você vai fazer com o lixo nuclear. O urânio, né, que é o elemento principalmente utilizado para geração de energia nuclear, depois que ele gera energia, ele perde a sua capacidade de gerar energia, mas ele continua radioativo e isso é um problema. Inclusive vale anotar, vez ou outra isso aparece nos jornais, né? Aqui no interior do estado do Ceará, mais especificamente em Santa Quitéria, nós temos a maior mina de urânio da América Latina, a mina de Itataia, tá? Que não começou ainda a ser explorada comercialmente. Terceiro parêntese, o carvão mineral apresenta um aproveitamento energético expressivo, em razão das insignificantes consequências ambientais de sua exploração e utilização que acarreta, né? Meu povo, isso aqui tá falso. O carvão mineral, ele tem um aproveitamento energético expressivo, mas ele causa, meu povo, pelo amor de Deus, isso aqui tá muito errado, tá? Eu tô só fazendo lambança aqui nesse negócio. Ele causa grandes danos ao meio ambiente. O carvão mineral ele é considerado o combustível fóssil mais poluente que existe, tá? Então tá errado aqui essa terceira. 4. A energia hidrelétrica, embora seja uma fonte renovável, que não emite poluentes, não está isenta de impactos ambientais. Correto também, meu povo. A energia hidrelétrica, para quem quiser anotar, é a principal fonte de energia brasileira. Mais de 60% de toda a energia elétrica gerada no Brasil é proveniente da força da água dos rios em queda, que movimenta turbinas, né? E isso é convertido em energia elétrica. É uma fonte renovável, porque a água se renova a partir do ciclo hidrológico. De fato, não tem queima, então a emissão de poluentes ela é praticamente zero, mas ela não está isenta de impactos ambientais, porque na hora que você vai construir uma hidrelétrica, os impactos eles são gigantescos, eles são bem significativos. Uma hidrelétrica, meu povo, é uma obra de engenharia de gigantescas proporções. Segundo, aliás, último parêntese, tendo em vista o impacto ambiental e operacional, nos países desenvolvidos, a energia solar e eólica, as energias, né, solar e eólica estão sendo substituídas gradativamente por termoelétricas, está falso. A termoelétrica é uma usina que vai transformar calor em energia elétrica. Para poder gerar calor tem que queimar alguma coisa, ou queima derivados de petróleo, ou queima gás natural, ou queima carvão mineral. E isso contribui para o aquecimento global, né? Aqui no Brasil, as nossas termoelétricas, elas são majoritariamente movidas a gás natural. O gás natural é o principal combustível fóssil que é utilizado para gerar energia no Brasil, tá? Mas muitos países, inclusive em alguns estados brasileiros, esse tipo de energia suja das termoelétricas vem sendo substituído pela energia solar e a energia eólica, né? Saiu a notícia agora recentemente de que a energia eólica já é a principal fonte de energia aqui do estado do Ceará. O Ceará, que é o segundo maior produtor de energia eólica do Brasil, só perde para o Rio Grande do Norte. E a energia solar está em crescente. O governo federal anunciou há alguns dias atrás que vai zerar até 2026 os impostos, né, federais sobre uma série de componentes que são utilizados para a fabricação, para a montagem de placas fotovoltaicas, né, aquelas placas que são utilizadas para a geração de energia solar. Então ficou VVF, VF, vamos ver se tem gabarito, VVF, VF, o gabarito é o item C de cartilagem. Bora fazer a terceira. O presidente da
será o primeiro chefe de Estado a visitar Lula já como presidente eleito. O encontro acontece nesta segunda-feira, um dia após o Tribunal Superior Eleitoral decretar a vitória do petista com 50,9% da preferência dos brasileiros, em um total de 60 milhões de votos. Derrotado, Jair Bolsonaro obteve 58 milhões de votos, ou 49,1% do total. Ok, você lê essa questão aqui, e o Brasil hoje está bipolarizado pra caramba, né? Petistas, bolsonaristas, uma confusão danada. Meu povo, pelo amor de Deus, esquece isso pra tua prova, tá? Isso só vai te atrasar. Às vezes o cara, ele é tão, como é que eu posso dizer, tão fervoroso assim, né, que ele vê uma questão dessa, aí vem lá dizendo, Bolsonaro foi derrotado. Aí ele começa, vixe, o professor é petista, o professor é frentista, o professor é taxista, puta que pariu, que negócio chato, meu povo. Esquece isso. Pra tua prova, a banca não quer saber a tua opinião política ela é desprezível. A banca não quer nem saber, meu chefe. A verdade é que, o fato é que o Bolsonaro foi derrotado, o Lula venceu. Davi, cadê os 6 meses antes da prova? Calma, meu garoto, essas questões aqui é pra gente ir atualizando. É assim que você estuda atualidades. Pega as questões antigas, vai respondendo e vai atualizando as informações. Vocês vão lembrar que o primeiro chefe de Estado a vir visitar o Lula, ainda enquanto presidente eleito, foi o presidente da Argentina, o senhor Alberto Fernandes. Inclusive o Lula, já como presidente empossado, agora em 2023, fez uma visita oficial à Argentina, e essa visita foi muito explorada pela mídia, pelos jornais, porque lá se falou sobre a possibilidade da criação de uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina, seria o SUR. O nome da moeda seria esse aqui, ó. Já tem até nome, é uma moeda comum, não é uma moeda única, tá? Nas nossas aulas aqui no presencial, nas nossas aulas do nosso curso online, eu faço essa diferenciação para você entender melhor se dá certo, se não dá certo, enfim, se vai para frente, se não vai para frente. É uma possibilidade, não foi criado ainda, tá? Mas foi anunciado agora no começo do ano a possibilidade, o contexto da criação de uma moeda veículo, de uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina, e que seria chamado de SUR. A Argentina, que é o nosso terceiro maior parceiro comercial. Bora dar uma olhadinha na quarta. O primeiro parceiro comercial brasileiro é a República Popular da China. O Brasil, inclusive, firmou um acordo com os chineses, mais ou menos com algo parecido com o que a gente está querendo fazer com a Argentina. O objetivo é o mesmo, não é exatamente da mesma forma, mas o objetivo é o mesmo, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas o governo brasileiro firmou uma parceria com o governo chinês, no qual nós poderemos usar a moeda chinesa. Não é obrigatório, os produtores brasileiros vão ficar à vontade para escolher em relação a isso, mas poderá ser utilizada a moeda chinesa, o yuan, na substituição do dólar americano, especificamente na relação comercial entre o Brasil e a China, né? Do mesmo jeito que Brasil e a Argentina estão querendo criar uma moeda, que é o SUR, para vir como opção a utilização do dólar americano no comércio entre o Brasil e a Argentina. Enfim, a gente explica melhor aqui no nosso curso de teoria. Vamos para a quarta. O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities do mundo. Meu povo, não pode ir para a prova sem saber o que é isso aqui, tá? Uma commodity é um produto do setor primário da economia, setor primário é agricultura, pecuária e extrativismo, que é comercializado em larga escala no cenário internacional, e são, por exemplo, né, soja, minério de ferro, carne bovina, petróleo é a principal de todas as commodities. Isso é uma commodity, e a economia brasileira, em termos de comércio exterior, está muito assentada na venda desse tipo de mercadoria, tá? Então, bora lá. Chamamos de commodities produtos de base. O gabarito é o item B, base primária, principalmente agrícola e de extração mineral. Soja é commodity, minério de ferro é commodity e por aí vai. Não poderia ser o item A, porque está falando de setor pesqueiro e têxtil é setor secundário, indústria, né? Não pode ser o C, porque é secundária indústria, não pode ser o D, secundária indústria, não pode ser o E, porque o terciário é comércio e serviços, tá? Então o gabarito da question é o item B. Bora para a próxima. Tomar uma águazinha aqui, peraí.
Já o hidrogênio verde, esse tema é muito bom de prova, meu Deus, minha Nossa Senhora. Já o hidrogênio verde é produzido por meio de um processo químico, que é a eletrólise, que permite a quebra das moléculas da água em hidrogênio e oxigênio por meio da eletricidade. O hidrogênio denominado verde é feito sem a emissão de carbono e utiliza basicamente energia renovável, hídrica, eólica, solar e biomassa. Questãozinha da Universidade Federal lá de casa, Davi Costa 2023, que diz assim: o destaque cearense no setor de hidrogênio verde se justifica, pois... Meu povo, o que é o hidrogênio verde, né? É considerado por muitos a fonte de energia do futuro. Esse é o hidrogênio verde. O hidrogênio, ele é o elemento mais abundante do nosso planeta, só que ele sempre se encontra associado a outros elementos. Por exemplo, H2O, hidrogênio e oxigênio, água. Para poder gerar energia através do hidrogênio, tem que separar ele do oxigênio. Tem que fazer uma separação ali, através de uma técnica chamada de eletrólise da água. O grande problema é porque, para poder separar as moléculas de hidrogênio, se gasta muita energia elétrica. E em boa parte do mundo, a energia elétrica ela é proveniente de fontes fósseis, poluentes, né? Petróleo, carvão e tal. E essa aqui é a grande sacada do hidrogênio verde. A energia elétrica utilizada no processo de separação das moléculas de hidrogênio, ela é proveniente de fontes limpas e renováveis de energia, como por exemplo a hidráulica, a eólica, a solar e a biomassa. O Brasil é uma potência no setor de energias renováveis, né? E por isso muitas empresas que investem em hidrogênio verde estão vindo para o nosso país e estão vindo com grande destaque para o estado do Ceará. Aqui pertinho, no Complexo Portuário e Industrial do Pecém, foi gerada a primeira molécula de energia, né, de hidrogênio verde na realidade brasileira, no contexto brasileiro. Então esse é o hidrogênio verde. O destaque cearense no setor de hidrogênio verde se justifica, pois... Questãozinha contextualizada, bebê, ó, do jeito que a IDECAM pede. E tem o estado é o maior produtor de energia eólica do país e tem boa infraestrutura portuária. Meu povo, o errado é porque o Ceará não é o maior produtor de energia eólica do país. O maior é o Rio Grande do Norte. B, o Ceará, além do destaque no setor de energias tradicionais, meu povo, são as fontes mais antigas, os combustíveis fósseis em especial. Apresenta uma localização geográfica estratégica em relação aos mercados europeus. Essa segunda parte aqui até que tá ok. A localização do Ceará ela é estratégica. Fortaleza é a capital brasileira com a menor distância em linha reta para a Europa. Mas o Ceará não tem destaque no setor de energias tradicionais. O Ceará não tem destaque. O nosso destaque é no setor de energias alternativas, renováveis, limpas, eólica, solar e maré motriz. É isso que o Ceará tem para apresentar. Item C, o território cearense vem recebendo investimentos em energias alternativas, com destaque para a energia geotérmica. Até a vírgula estava tudo bem. Só que da vírgula para frente, esculhambou, meu povo. Energia geotérmica é uma energia de fato alternativa e renovável, limpa também, mas ela é uma energia que vai aproveitar o calor de dentro da terra. Embora aqui no Ceará seja muito quente, o nosso calor é fora, né? Lá no Japão, na Islândia, mas é muito quente dentro da terra. Eles têm um acesso mais fácil, entre aspas, a esse calor e, consequentemente, eles conseguem aproveitar isso para gerar energia elétrica. Não dá para aproveitar aqui no Ceará, tá falso o item C. D, o Estado, em decorrência da sua posição latitudinal e a sua faixa litorânea, tem atraído investimentos no setor eólico e solar. Tá correto. O Ceará ele fica bem pertinho da linha do Equador, por isso que é quente aqui pra gente o ano todo, e nós temos uma faixa litorânea com ventos fortes e constantes o ano inteiro. Não é à toa que novos investimentos vêm sendo realizados em termos de energia eólica, investimentos onshore, nos quais os aerogeradores ficam em terra, investimentos offshore já foram anunciados, os aerogeradores eles são fincados no fundo do mar, e investimentos em energia solar. Uma empresa chinesa, a Power China,
anunciou um investimento de um grande parque solar no município de Mauriti, aqui no interior do estado do Ceará, porque é quente, meu chapa. São 330 dias de sol no ano, Major. Então isso traz uma possibilidade melhor de aproveitamento para energia solar. É a cara da IDECAM. O item E diz: o sul do estado do Ceará, em decorrência de sua formação histórica, possui grandes reservas de combustíveis fósseis. Tá falso. Não tem, meu povo. Não tem grandes reservas não, tá? Então o gabarito é o item D na quinta questão. Essa questão de número 6, ela é uma questão dela lá. É uma questão da IDECAM. Que pra você, meu amigo, vai deixar de ser IDECAM a partir do momento em que você vier estudar com a gente aqui no Tiradentes Concursos, tá? Vamos lá. A pluralidade cultural, olha como parece questão de vestibular, meu povo, consiste na diversidade de culturas e expressões culturais existentes na sociedade. Em diversos países no mundo, cada um possui seus valores, suas culturas e sua forma de ver, entender e agir, formando assim as diferentes aptidões. No Brasil é possível ver a diversidade existente entre as regiões brasileiras e em outros aspectos. Com base na diversidade cultural, assinale a alternativa correta. Item A. Ao vivenciar a cultura, o ser humano produz manifestações, como por exemplo, obras de arte, pintura e escultura, e vestuário, que são classificados como cultura imaterial. Tá falso, meu povo. Ó, como é um negócio que você consegue palpar, uma pintura, uma escultura, uma peça de roupa, isso é cultura material. O que é uma cultura imaterial? É aquilo que você não consegue tocar, que não é material, que não é materializado, né? Então a música, que mais, meu Deus? As histórias, as tradições, né, imateriais. É isso que diz respeito à cultura imaterial. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas agora saiu uma notícia de que o uso de imagens, a famosa imagem de Davi, a estátua, né, de Davi, em que ele mostra ali as suas partes, né, retratando uma ideia de cultura racional do mundo greco-romano e tal. Aquilo gerou uma conturbação em uma universidade, agora está me fugindo na memória se foi universidade ou se foi escola, né? E a IDECAM pode pegar uma notícia como essa e vir trabalhar cultura com você. Vir trabalhar, como é que eu posso dizer, liberdade de expressão, liberdade de, sei lá, alguma coisa nesse sentido, isso pode ser abordado. Então tá errado o item A. Item B diz assim: a cultura brasileira reflete os valores unicamente do povo brasileiro. Falso. A nossa cultura é influenciada por uma série de aspectos estrangeiros, né? A cultura norte-americana, a cultura europeia, a cultura japonesa e por aí vai. Item C, a cultura, fora a cultura indígena, né? Embora, claro, os índios, eles fazem parte do povo brasileiro, mas a cultura indígena, a cultura negra, africana, né? Tudo isso foi muito importante para, como é que eu posso dizer, para se concretizar a cultura brasileira. O aspecto cultural brasileiro, tanto material quanto imaterial, ele foi muito influenciado pelos hábitos dos mais variados culturais indígenas, os hábitos mais variados culturais da população negra africana que veio para o Brasil durante o período da escravidão. Item C, a cultura está em transformação permanente, pois é influenciada por novos hábitos e maneiras de pensar que surgem com o desenvolvimento do ser humano e da própria sociedade. Perfeito. Você pega a cultura, ela vai sofrendo transformações, né, meu povo? E é uma transformação permanente. Novos hábitos vão surgindo, novos contextos vão surgindo, mas você tem ali uma permanência, o velho com o novo coexistindo e se transformando em um movimento perpétuo, né, dialético, constante. Então tá correto aqui o item C. Vamos ver o D. Uma característica da cultura é o mecanismo adaptativo, onde gerações mais antigas transmitem o conjunto de conhecimentos às gerações seguintes, criando uma continuidade dos costumes naquele grupo. Meu povo, esse item aqui, ele generalizou. Nem sempre você tem uma continuidade dos costumes naquele grupo. Talvez alguns hábitos de costumes e aspectos culturais dos nossos pais e dos nossos avós, eles acabaram ficando para trás nesse mundo pós-moderno atual, né? Então não dá para dizer que há exatamente sempre uma continuidade. O item não deixou claro como é que é essa continuidade, em que sentido. É uma transformação, não é uma transformação? Então o item está falso.
É, a cultura erudita também chamada de cultura popular. Tá falso, meu povo. A cultura erudita é aquela cultura rebruscada. É aquela cultura dita refinada. É aquela cultura das elites, tá? É diferente da cultura popular. A cultura popular, ela obviamente está ligada às massas, está ligada ao povão, né? E é bom essa cultura popular. Beleza? Então esse é o erro do item E. Bora pra frente. As mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Essas mudanças podem ser naturais, como por meio de variações no ciclo solar. Mas, desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis como o carvão, o petróleo e o gás. Acerca do assunto, e relacionando as mudanças climáticas com as ações antrópicas, o que são ações antrópicas? São ações humanas. Sempre que você vê esse radical, antro, refere-se a ser humano. É antropologia, a ciência que estuda o ser humano, antropogênese, o processo de criação do ser humano. Assinale a alternativa correta. Item A, atualmente não existe nenhuma agenda internacional de cuidados climáticos, apenas de desenvolvimento sustentável. Tá falso. Óbvio que existe uma agenda de cuidados climáticos. Item B, o homem é o agente causador das mudanças climáticas no mundo. Não somente o homem. As mudanças climáticas, elas dizem respeito também a transformações naturais do planeta. O ser humano está impulsionando esse processo. Está fazendo com que essas mudanças climáticas elas se acelerem. O item C diz, as grandes potências mundiais são os responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa e a produção excessiva de resíduos. Por isso, são as pioneiras nas ações de diminuição da temperatura e ajuda humanitária em áreas mais vulneráveis. Tá falso, da vírgula pra frente, ó, falou besteira. Os países desenvolvidos que historicamente mais poluíram, em muitos dos casos são via de regra os países que menos contribuem para o combate, né, para mitigação, tava doido pra usar essa palavra bonita, dos efeitos das mudanças climáticas. Isso é uma questão de injustiça, né? E é por isso que tem nos últimos debates da ONU se fortalecido o conceito inverso a isso, que é justamente o conceito de justiça ambiental, beleza? E justiça climática. Os países que historicamente mais poluíram devem ser os países que mais contribuam para combater as mudanças climáticas e o aquecimento global. As mudanças no clima assustam o mundo todo, no entanto ainda são pouco estudadas. Daqui para frente está errado. Ficou correto o item E. A ECO 92, uma reunião que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, e a Rio Mais 20, uma reunião que aconteceu em 2012, são agendas internacionais sobre sustentabilidade e responsabilidades climáticas com metas a serem cumpridas. Está correto. É uma questão de atualidades de algum concurso de prefeitura, não vou lembrar agora exatamente qual, já no ano de 2023. É uma questão já de 2023, tá? Então olha que interessante isso aqui, o gabarito é o item E. 8. Os objetivos do desenvolvimento sustentável referem-se. Então pode aparecer mais ou menos nesse sentido também. Noticiazinha sobre algum aspecto no Brasil de desenvolvimento sustentável, seja esse recorde aí que foi alcançado, infelizmente, de desmatamento na região amazônica, alguma coisa nesse sentido, e dali você puxa para a questão do objetivo ou dos objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17 ODSs, e essas metas aqui, esses objetivos, devem ser cumpridos até 2030, é a famosa Agenda 2030, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que devem ser cumpridos até 2030. Muitos desses objetivos você pensa que não tem nada a ver com o meio ambiente, mas tem. Por exemplo, a primeira ODS é erradicar a pobreza. A segunda ODS é erradicar a fome e promover uma agricultura sustentável. A terceira ODS é promover saúde e bem-estar. E por aí vai, preservação de florestas, combater a desigualdade de gênero, preservação da biodiversidade, a limpeza dos oceanos e mares. São 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E aqui, meu povo, obviamente, o gabarito é o item B. São metas criadas pela ONU para a possibilidade de um desenvolvimento sustentável até 2030, beleza? A Unesco tem nada a ver com isso, a Unesco trata de questões vinculadas ao patrimônio, tá? O item D está dizendo que é algo discutido pelo Mercosul, é uma discussão das Nações Unidas. O item E está errado porque está dizendo que são metas do Estado de São Paulo. E o item A está falso porque está dizendo que são objetivos criados pelo governo brasileiro, quando na verdade isso aqui foi criado pela ONU,
mais especificamente pelo PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A sigla em inglês é UNEP, United Nations Environment Program. Respeito o inglês do seu professor de Aracoiaba para o mundo. Bora aqui dar uma olhadinha na nona. Foi noticiado no Jornal Nacional e está no site do G1. A COP27 discute desafios do Brasil para enfrentar o aquecimento global. Sobre a COP27, meio ambiente. Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta. Ou seja, a questão que é o falso. Item A, o desmatamento dos biomas brasileiros com ênfase na Amazônia é um tema de interesse mundial. Perfeito. A Amazônia é importantíssima, né, meu povo, em termos globais. Item B, não pode ser dito que o Brasil ocupa um papel importante nas discussões acerca do meio ambiente. Falso, claro que pode ser dito. O Brasil tem importância demais, meu povo. Pode marcar isso aqui como gabarito da questão, já que é o falso. O Brasil é um país importantíssimo, em especial por ter mais de 50% da área total de floresta amazônica. O item D está dizendo que um dos objetivos da COP é discutir as metas de redução dos gases de efeito estufa, está correto. O item D está dizendo que queimadas e problemas ambientais podem causar a destruição da vegetação e a morte de animais. E o item E está dizendo que o desmatamento, a poluição do ar e da água e das mudanças climáticas são exemplos de problemas ambientais. O item E também está todo correto. O único que está falso é o item B. Você marca ele como gabarito da questão. Bora fazer a última. Questãozinha de concurso também, tá? Atualidades. Agora já de 2023, já de fevereiro de 2023. Aí bora nós. A questão é uma questão de VOF, né? Uma questãozinha de VOF sobre desigualdade no Brasil. Também pode ser abordado, como são questões contextualizadas, você pega uma notícia sobre criminalidade, você pega uma notícia sobre desemprego, e a partir dali você faz um panorama sobre desigualdade no Brasil. Vamos lá. Os dados da educação básica indicam que a desigualdade na educação faz bem para o Brasil. Puta que... Vou nem terminar, meu povo. Você marcar isso aqui como correto, você, pelo amor de Deus, não diga nem que me conhece. Como é que a desigualdade na educação faz bem para o Brasil, meu povo? Pelo amor de Deus. 2. A desigualdade econômica não está ligada à má distribuição de renda. Falso? Claro que está ligada à má distribuição de renda. De acordo com a ONU, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. Só perde para o Catar, que foi o país que sediou a Copa do Mundo agora de 2022. 3. A desigualdade de renda influencia na desigualdade social e econômica. Claro, perfeito. A desigualdade econômica pode aumentar a criminalidade. Com toda certeza. A educação é um direito de todos, um dever do Estado e da família. Lindo. Perfeito. Então ficou FFVVV, o gabarito é o item B de bucéfalo. Bucéfalo, o cavalo do Alexandre o Grande. Meu povo, foi um prazer, como sempre, quase sexual estar com todos vocês aqui nessa live. Percebam o quase, não se empolguem, tá? Não fiquem felizes demais. A gente se encontra em uma próxima oportunidade. Vem estudar com a gente. Tamo junto. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu. Очевой этот ключ. Поцелуй меня в жопу. Sabe de onde é esta chave? Parece que é uma chave de cadeado. Por que não pergunta ao seu amigo? Pode tentar. Onde fica o cadeado que esta chave abre? O que ele disse? Bom, eu acho que ele falou alguma coisa com relação à sua mãe. Para com isso, rapaz! Para! Calma, rapaz! Para com isso, pelo amor de Deus! A gente tem que pegar o tal voo, fica na tua! Tudo bem, pronto. Tudo bem. Fica tranquilo. Tá bom. Isso acontece sempre. Todo dia alguém xinga minha mãe. Você já viu a minha mãe? Eu não, nunca vi tua mãe, não. Ele não devia ter metido minha mãe no meio.